Diga comigo. 3 princípios. Mais uma vez, 3 princípios que vão fazer a diferença na minha vida. Diga assim: eu sou diferente. Mais uma vez, eu sou diferente. Enquanto você não entender que algumas coisas acontecem só com você, você não vai discernir o projeto e o plano que Deus tem para a sua vida. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês, ela começou a ser gerada em mim na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde, eu cheguei do escritório, fui almoçar em casa, e quando terminou o almoço, eu decidi orar. Algo estava me inquietando no meu espírito. Peguei meus apetrechos do chimarrão gaúcho, desci até uma sala que eu tenho embaixo de casa, e ali eu comecei a orar, comecei a buscar Deus. Depois de eu ter orado, eu meditei na palavra, e algumas verdades começaram a vir, muito fortes, que eu quero compartilhar com você. É por isso que o tema dessa mensagem, ela fala muito comigo. O tema fala porque é uma revelação do Espírito. Nós não somos pessoas iguais, somos pessoas diferentes. E toda pessoa diferente, algumas coisas na vida dela, eu posso dizer que são sinais de Deus, que ela não pode ignorar. Então eu quero compartilhar com você. Abra a tua Bíblia comigo no primeiro texto, que é Lucas capítulo 15, verso 14. Nós estamos hoje no 3º domingo, declarando que o nosso Deus pode mudar a nossa sorte. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 15, verso 14. Existe um preço de ser diferente. Inclusive, o meu pessoal que me acompanha aí, da minha equipe, compartilhe com as casas 700. Todas as casas 700. Essa palavra é importante, todos da casa 700 participarem. Nós temos casa 700 em todo o Brasil e fora do Brasil que nos acompanham. O que é a casa 700, profeta? Profetas e intercessores que caminham juntos. Alguns milhares hoje caminham junto com a gente, de várias nações do mundo também. Lucas capítulo 15, verso... Vamos começar no verso de número 13. Lucas 15, verso 13. Deixa eu abrir aqui a passagem para acompanhar com vocês. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
Diga comigo, o preço de ser diferente. Existe um preço. Você é diferente, mas existe um preço para ser diferente. E o primeiro princípio aqui desta manhã está escondido nessa passagem. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou a sua herança, saiu da casa do pai, foi para uma terra distante e ali gastou de forma irresponsável. Porque quando você sai da casa do pai, você não tem a mentoria do pai, você não tem a direção do pai, você não sabe a vontade do pai, você passa a ser irresponsável. E ele foi tão irresponsável, a Bíblia diz, ele foi tão irresponsável, que além de ter gastado tudo, não teve a coragem de voltar para casa. Então a Bíblia diz que ele conseguiu um emprego para trabalhar com porcos. E ali naquele emprego, ele começou a trabalhar para comer. Não ganhava um salário digno, comia junto com os porcos. Olha que situação. É isso que acontece. É o espírito de miséria, de pobreza, de destruição que entra na vida de uma pessoa quando ela sai de uma direção de Deus, quando ela sai dos olhos do Pai, quando ela deixa a sua posição. Eu quero que você grave bem a palavra posição. Por que, profeta? Porque o centro dessa mensagem é posição. Quando alguém deixa a sua posição, a posição original que Deus estabeleceu, sempre vai pagar um preço alto. Esse filho pródigo, ele era diferente. Na casa do pai, ele era cabeça. Na casa do pai, ele era abençoado. Na casa do pai, ele vivia tranquilamente, cheio de paz. Mas o dia que ele decidiu sair, o dia que ele decidiu largar a sua posição, ele começou a passar trabalho. E a palavra que eu tenho para você hoje aqui é: não saia da direção de Deus para não começar a passar trabalho. Não saia do lugar que Deus colocou você, o lugar que você está posicionado. Você sabe que posição na vida da gente é muito importante, tanto a nossa posição geográfica quanto o lugar que Deus determinou para a gente. Eu não estaria vivendo as coisas que estou vivendo hoje se eu não tivesse me posicionado no lugar que Deus mandou me posicionar. As pessoas já me chamaram de louco por seguir algumas instruções que Deus me deu. Só que essa loucura santa, dirigida pelo Espírito Santo, é que tem me feito bem e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Quando você está na posição que Deus colocou você, Deus te honra. E toda vez que você sair de uma posição que Deus lhe colocou, saiba que Ele vai lhe dar vários alertas, até você retornar para a posição que Ele lhe colocou. E se você não voltar, a Bíblia diz então que você vai descer a um nível baixo, que foi ao nível que esse homem desceu, aonde você só vive para trabalhar. Há pessoas que estão assim, elas só vivem para trabalhar. A vida delas é uma constante, sabe? É um constante trabalho. Ela não consegue desfrutar, ela não consegue viver, ela não consegue estar nos pensamentos de Deus. E infelizmente há muitas pessoas assim, querido, que estão totalmente fora do lugar que Deus designou para elas. E tudo porque não ouviram a Deus,
acharam que pelas próprias pernas poderiam vencer e não venceram. Então a primeira instrução de hoje para Deus mudar a tua sorte está escondido nessa passagem. Não saia da direção de Deus, porque sair da direção de Deus faz você fazer maus negócios. Tudo que ele tentou fazer com o dinheiro que ele levou para a casa do pai, que ele levou da casa do pai, ele perdeu tudo. Porque não se trata nem só de sair da direção, se trata que você anda numa onda de dificuldade, numa onda onde as coisas não dão certo para você, e o problema todo é que te acompanha. Eu não posso dizer que é um espírito mandado por Deus, porque não é, mas te acompanha algo ruim. Você saiu de uma direção de Deus e vai fazer você perder o que tem. Sabe, algumas pessoas pensam que perder se trata só de bens financeiros. O pior não é isso. O pior é perder a dignidade. Porque o filho pródigo perdeu a dignidade. O filho pródigo, ele baixou de nível. Você sabia que baixar o nível, até um nível social que você vivia e que agora não vive mais, isso é um sinal de que você está fora de uma direção de Deus? Porque a gente sempre pensa que o retroceder é para dar um pulo a mais, mas na verdade o retroceder em alguma coisa é perda de tempo. Todo retrocesso é perda de tempo. Você sabe quando você está no GPS e você entra numa rua errada, e o GPS então faz você fazer um contorno lá à frente, só para você retornar para o caminho certo? Ou seja, aquele tempo é um tempo de perda. O que significa que você está perdendo desde o dia que você sai da direção de Deus. Você está tendo perdas maiores do que você imagina. Qualquer tipo de perda na nossa vida é sinal que um ladrão entrou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você retrocede, é um sinal ruim. E eu creio que muitos de vocês já começaram a se identificar agora com essa palavra. Porque o retroceder não é uma coisa boa. A Bíblia diz que os justos são como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não está falando de retrocesso, não está falando de diminuir, está falando de brilhar mais e mais. Quando você vê um foguete sendo lançado da Terra para a Lua, se aquele foguete ele retroceder no meio do caminho, ele não vai estar avançando, significa que ele vai cair. O que isso significa, profeta? Significa que se você começou a retroceder, tem mais para retroceder. Puxa, isso é muito sério, hein? Profeta, o que você está dizendo? Eu quero dizer que se você retrocedeu na vida, tem mais para retroceder. E um detalhe, não vai parar de retroceder se não houver uma intervenção. É por isso que o filho pródigo se deu conta: puxa, mas eu retrocedi na vida. Eu retrocedi. Tem alguma coisa errada na minha vida. O que ele precisava fazer? Voltar à sua posição anterior. Aí você diz: não, mas eu não posso voltar a ser o que era. Mas Deus não quer que você volte a ser o que você era. Deus quer é que você esteja debaixo do mentoreio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer é que você esteja sendo guiado pela casa de Jeová Tsebaô. É nesta casa do Deus vivo que a sua vida
ela vai pegar impulso novamente. É nesta casa que a tua vida vai ser restaurada. Então, volta para a oração, volta para o jejum, volta para a adoração, volta de amar a Deus, volta a servir, volta para a casa do Pai. E se tem alguém que nunca foi da casa do Pai, saiba que na casa do Pai você pode tomar impulso novamente. Na presença de Deus, você pode tomar impulso novamente. Na presença de Deus, Ele pode restaurar o que você perdeu. Então eu não acredito, se uma pessoa retrocede, tem mais para ela retroceder. Foi essa a conclusão que o filho pródigo chegou. Aí a minha pergunta para você é: será que não existe, depois do poço, depois do fundo do poço, será que não existe um lugar mais fundo do que o fundo do poço? Com certeza tem. E se você quer mudar a sua realidade, você precisa voltar para a direção de Deus, porque não se brinca com isso. Não se brinca com isso, de forma alguma. Isso significa que você vai ter que reagir muito rápido, porque quando um foguete começa a cair, existe uma lei, que é a lei da gravidade, que diz que tudo puxa para baixo, né? Para o centro da Terra. A lei da gravidade é assim, ela puxa qualquer coisa que eu largar esse copo aqui, ele vai ir para baixo, ele não vai ir para cima, que é a lei da gravidade. Existe uma lei aqui nesse mundo, que é a lei do retrocesso. Daqui a pouco começa a retroceder de uma maneira tão violenta, que a pessoa, sem se dar conta, ela acaba em um lugar de destruição. É por isso que Deus aqui, nessa manhã, está dizendo: se você está retrocedendo na vida, está na hora de você rever as suas posições espirituais, porque até onde você chegou, você foi bem por um tempo, mas depois faltou impulso, faltou força, faltou energia. E agora, falando da linguagem espiritual, faltou unção, faltou voz de Deus, faltou poder da glória, faltou intimidade com o Espírito Santo, faltou uma visão profética, faltou um mergulhar no rio de vida de Deus. É isso que faltou para você. E agora eu vou para o segundo princípio que Deus falou comigo essa semana. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. 1 Reis 19. Olha o que está escrito aqui. Verso 4 e 5 primeiramente. Diz assim: quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. E agora vai comigo lá para o verso de número 15. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e a Elisha, ben Shafate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, Abel-Meolá ungirás para ser profeta em teu lugar. Até aí. E no verso, lemos o 15 e o 16. Aí você diz assim: não entendi, profeta, essa passagem. Então deixa eu te explicar. Esse segundo princípio é: Deus tem sempre um substituto para si,
E a segunda coisa dentro desse segundo princípio é, além de Deus ser sempre um substituto para cada um de nós que está aqui, Deus não aceita que o homem que o conhece muito saia do seu propósito ou peça para sair. E eu vou lhe explicar por que essa palavra aqui ela veio tão forte assim no meu coração. A Bíblia diz que Elias havia enfrentado os profetas de Baal, venceu os profetas de Baal, orou para os céus se abrirem, e depois de 3 anos e meio veio chuva sobre a nação inteira. Ou seja, Elias estava, podemos dizer assim, como o profeta do momento. O sucesso estava acompanhando o seu ministério, a nação inteira estava temendo a Deus por causa de Elias. Então ele estava sendo muito abençoado, muito conhecido, enfim, de várias maneiras. Só que Elias cansou, chegou um momento da caminhada que ele se sentiu sem força de continuar. E a Bíblia diz que ele chegou aqui debaixo desse zimbro e pediu a Deus a morte. Ele disse: Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado porque está tudo tão difícil. Agora uma mulher me ameaçou, disse que vai me matar, que era Jezabel. E a Bíblia diz que Elias pediu para si a morte. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando Deus estiver com vocês, operando na vida de vocês, não digam a Deus, não peçam a morte para Deus, porque quando Elias pediu a morte, ele também estava dizendo outra coisa. Ele estava dizendo também que não iria mais seguir adiante, ele não queria mais seguir com o seu propósito de vida. Eu quero que você guarde o que eu vou lhe falar agora. Se Deus lhe revelar o seu propósito, você nunca mais vai poder virar as costas para Ele. Eu vou repetir. Se Deus revelar para você o seu propósito, nunca mais na vida você pode virar as costas para Ele. Porque Elias, Deus havia mostrado que ele seria um profeta. Então ele sabia quem era Deus. Ele sabia qual que era o seu propósito. E agora ele estava dizendo a Deus que não queria mais saber do propósito. Porque era isso, quando ele pediu a morte, ele estava dizendo isso a Deus. E Deus não aceita isso. Quando alguém conhece o seu propósito e diz que não quer mais, além de ser uma coisa extremamente perigosa, você não sabe o que vai acontecer. Como assim, profeta? A Bíblia diz que Deus, a primeira coisa que Deus fez foi fortalecer Elias. Mandou um anjo para alimentar Elias, para que ele tivesse ânimo, para que ele tivesse força. A partir do momento que ele recuperou a sua força, que ele recuperou o seu ânimo, Deus então veio e falou com ele. E disse assim: Elias, eu tenho três missões para ti. Primeiro, você vai ungir o rei da Síria. Segundo, você vai ungir o rei de Israel. E terceiro, você vai ungir um profeta chamado Eliseu no seu lugar. E aqui essa palavra é violenta no meu coração, porque a gente pensa que Deus precisa da gente, e na verdade Deus já tem um substituto para cada um de nós aqui. Então, se tu não quer o que Deus tem para a tua vida, Ele já tem outro para assumir o teu lugar. Isso é forte para mim, porque isso me faz parar de reclamar. Isso me faz parar e refletir. O que vai acontecer se eu disser para Deus que eu não quero mais? O que vai acontecer se eu dizer para Deus que é melhor eu estar com Ele lá no céu do que estar aqui na terra? O que vai acontecer comigo se eu virar as costas para o meu propósito e começar a fazer a minha própria vontade? Gente, isso mexeu comigo
Na tarde de segunda-feira, Deus falou isso comigo. E sabe o que entrou dentro do meu coração? Que a pior coisa que existe é nós pedirmos a Deus, pedirmos para que Deus acrescente anos de vida para a gente, ou para qualquer outra pessoa, se eu sair do propósito, ou se outra pessoa sair do propósito. Por que Deus vai dar mais anos de vida para ela? Não tem porquê. Eu vou mostrar para vocês. A Bíblia nos fala de um rei chamado Ezequias, que chorou e pediu para Deus mais tempo de vida. Aqueles 15 anos que Deus deu a mais de vida para ele, foi só para perda na vida dele. Porque entrou uma maldição na família dele, porque ele abriu os tesouros. Ele abriu os tesouros do palácio para quem não deveria abrir. Ou seja, viver fora do propósito de Deus, viver fora do tempo de Deus, é só para trazer maldição. Ele trouxe uma maldição para a família dele, porque pediu a Deus mais tempo de vida. Então guarda essa palavra no teu coração. Não vire as costas para o propósito que Deus te deu na vida. Não vire as costas para o propósito que Deus te deu.